Olá, meu nome é Marlena Chambule, estou aqui mais uma vez para esta conversa do nosso podcast. Eu sou uma executiva de recursos humanos, sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens e adolescentes para ajudar-lhes a trilharem uma carreira muito bem sucedida. Bem-vindos! Estou aqui, como sempre, com a minha amiga e parceira, Daiane. Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e trabalho especificamente com o desenvolvimento de mulheres em posição de liderança, né? E estou aqui de novo com a Marlena para gravar este que é o nosso episódio de número 14 do Vira Página Podcast e temos uma convidada especial. Pois, hoje nós estamos sozinhas, ainda bem. Temos sempre muito gosto de ter aqui alguém conosco. Queres fazer a apresentação? Sim, com certeza. Ela daqui a pouco vai também se apresentar, mas estamos aqui com a Yanina, né? Yanina Writer, que trouxe aqui, a gente vai discutir, né, conversar sobre o livro dela, Ou Me Mudo ou Me Perco, que na verdade é a segunda edição, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero já passar aqui a palavra para a Yanina se apresentar e deixar aqui o nosso muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite, por dedicar um tempinho aí para estar aqui conosco nesse podcast falando sobre esse livro que é tão interessante. Olá, foi um prazer receber o convite e estar aqui convosco. E agradecer, porque todos nós devemos virar a página. A escolha do me mudo ou me perco significa que nós devemos escolher virar ou deixar a mesma página. Então, queria felicitar vocês por esta iniciativa. É uma honra poder estar aqui. Obrigada, Yanina. Olha, é a nossa primeira convidada mulher. Nós já tivemos aqui no nosso podcast 2 convidados moçambicanos, escritores homens, e a nossa primeira convidada mulher. Nós já falávamos sempre sobre isso, temos de conseguir trazer uma mulher para o nosso podcast, temos que fazer este equilíbrio, não é? Porque nós trazemos aqui livros best-sellers de desenvolvimento pessoal e vamos intercalando com autores moçambicanos, então temos muito gosto em tê-la aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos dar espaço para a Yanina apresentar-se. Sim. Quem é a Yanina? Eu acho que as pessoas lá de casa querem também saber isso, não é? Porque antes do livro, quem é que vem? Quem é que escreveu esse livro? Pode-te apresentar. Ok, obrigada, é uma honra. Yanina é uma mulher moçambicana, nascida em Nampula, zona norte, para quem não sabe, zona norte de Moçambique. A Yanina já escreve desde os 14 anos. Escrevia poemas na altura. Poemas românticos, ilusão, de amor. E com o andar do tempo comecei a perceber que já passei a escrever algo relacionado à reflexão. A Yanina é formada em neurologia, sou médica neurologista, formada em psicologia positiva, coaching, em formação em neurociência no momento. Também sou escritora, como podem ver. Sou docente de neurologia no Esquitem. Ok, deixa eu ver. Em tantas outras coisas, né? São tantos chapéus, ainda né? é modelo também. É eu mais verdade. cedo já perguntei se ela estava na publicidade, disse que sim. São tantos chapéus. Quando é para falar sobre a minha biografia, eu tenho dificuldade porque eu sou aquela pessoa que sempre busca aprender mais e desafiar-se mais. Então, já participei em desfile de moda, então eu estou em diversas esferas porque eu tenho que me desafiar para eu perceber até onde eu consigo chegar. Então, por isso que a minha biografia acaba sendo muito longa. Mas, de forma geral, a Yanina é uma mulher que aprendeu a inspirar e a ensinar as outras pessoas também a serem uma inspiração. E cada um de nós construir o seu legado. Muito bom. Muito bom. Típica mulher guerreira, não é? Sim. Que faz um pouquinho de tudo, né? E de fato é uma inspiração para muitas pessoas e tenho certeza que as pessoas lá de casa também que não te conhecem vão também passar a te admirar depois das conversas que teremos aqui, né? Serão 2 episódios com a Yanina, né? Sim. Então,
Fiquem bem ligadinhos, vamos conversar neste episódio e na próxima semana tem mais Yanina também, né? Nós vamos dividir o livro em 2 também, quem nos acompanha já estão acostumados, né, com essa metodologia. Nós geralmente dividimos os livros até para podermos ir ao máximo possível ali, explorar o livro e o conteúdo. Ok. Então, vamos falar um pouco do livro, né? O que te inspirou? Né? Por que você escreveu esse livro? Quais foram as suas inspirações? Os desafios que teve enquanto escrevia? Eu escrevi a primeira edição. Na altura eu estava com Covid e estava a passar por dificuldade respiratória. E eu fiquei a pensar, 14 dias em casa, isolada de tudo, o que é que eu vou fazer? Eu disse, eu já tinha começado a escrever, mas ainda não tinha título. Vou dar continuidade e vou colocar a meta. 14 dias eu termino de escrever o livro. Então passei a focar-me no livro e não nos sintomas. E quando terminou os 14 dias eu estava feliz porque já tinha terminado o livro e já estava melhor. Saudável. Então foi a minha grande inspiração. E cada livro que eu escrevo, eu sempre busco resolver problemas. É uma solução daqueles problemas que eu encaro no dia a dia como profissão, como neurologista, assim como consultora em mudança comportamental. A primeira edição, quando eu criei, porque eu identifiquei que muitas pessoas tinham dificuldade de identificar o seu propósito. Tinham dificuldade em perceber por que nós devemos lutar para ser felizes no local onde a gente está, nas condições que a gente tem e como nós somos. E a segunda vem responder uma outra questão. Eu já sei o que eu quero ser, mas eu identifico que tenho uma limitante. Tenho feridas emocionais que eu não consigo lidar. Como é que eu vou lidar com as críticas? E como é que eu vou lidar com a opinião alheia? Então, eu trago já uma outra visão para que esta pessoa consiga prosperar. Mas para prosperar precisa eliminar todas estas situações que impedem que o seu cérebro consiga fazer uma nova reprogramação. Deixa eu ver se eu entendi então, Yanina. Nós aqui hoje e no próximo episódio também vamos trazer o livro Ou Me Mudo ou Me Perco, da segunda edição. Durante o Covid escreveu a primeira edição. Ou escreveu a segunda? Escreveu a primeira. Exatamente. Agora, e como é que surge a segunda? A segunda surge porque eu fui identificando depois da primeira que eu tinha uma sequência de repetição de casos semelhantes. Muitas pessoas buscavam por insônia, dor de cabeça, mas na verdade o que estava por detrás eram as situações que eu acabei citando no livro. Feridas emocionais, as pessoas acabavam sentindo-se limitadas em abraçar novas oportunidades e outras pessoas com dificuldade em lidar com críticas acabavam ficando deprimidas e muitas pessoas, que não são poucas, com dificuldade de lidar com a opinião alheia, que acabavam ferindo-as e até ficando internadas porque aquelas situações acabavam colocando tão para baixo que sentiam-se inúteis e que a vida já não fazia sentido. Uma realidade, não é? Infelizmente, uma realidade. E o título eu acho muito interessante. Ou me mudo ou me perco, né? O título eu acho que já chama a atenção mesmo, porque é profundo, né? Se a pessoa não mudar, ela se perde de vez, né? E de onde veio esse título tão bonito, tão profundo? Eu escrevi todo o livro e eu fiquei a pensar, qual é o título que eu vou colocar? Eu estava a tomar banho. Eu sempre digo que tudo que nós fizemos é uma missão. E do nada, de um estalar, apareceu. Ou me mudo ou me perco. Igual as minhas inspirações. Sim. Do nada, surgem. E eu escrevi, saio do banho, com água e tudo, a molhar a casa para buscar pelo telemóvel e escrever ou me mudo ou me perco. Depois eu penso, surgiu e pronto. Então, quando eu falo com
primo meu que faz a diagramação do livro, olha, eu pensei neste título, disse, não pensa mais nada, fica aí. Feito assim. Tá ótimo assim. Eu não, ainda posso pensar em outras opções. Chega, Mas é um esta título é a muito opção. sugestivo. É muito sugestivo. A pessoa olha para o livro e pensa, dá vontade de ler o livro só pelo título. Sim. E a Nina, e este apelido, Espera, Writer, desculpa. tudo bem. Tudo bem. E este apelido, Writer, quando é que surgiu? Por quê? Porque é um pseudônimo, não é? É o seu apelido. Então, quando é que surgiu? Porque quem teve a ideia? Conta-nos um pouco, que eu também achei muito interessante. O Writer, quem criou foi a minha irmã. Na altura, eu tinha uma página em que eu colocava as minhas inspirações e também fotos como modelo, e ela incentivou-me a separar as páginas. E eu criei outra página e eu fiquei assim a pensar. E a Nina Baduro, que é o meu apelido, não soava bem, eu não me identificava para aquela missão que eu tinha novo. Então ela mandou-me várias páginas de alguns escritores. E eu fui apreciando as páginas. Ela disse, por que não colocas Nina Writer como escritora? Pronto. Coloquei e me identifiquei. Sim. Através dela eu consigo ser eu. É a Nina Writer que me trouxe até hoje e me inspira todos os dias. Eu amo a Nina Baduro, não é meu apelido, mas a Nina Writer eu me identifico, eu consigo voar. Sim. Então, a partir desse pseudônimo, eu consigo ser o que eu nunca imaginei um dia poder experimentar. Boa. Muito bom isso. E soa bem, Nina Writer. Fica bonito também, né? De se falar. Fica. E conecta-se com o que de facto estás a fazer, com essa missão. Conecta-se muito facilmente, né? Você já traduz ali o writer e já conecta. E muito uma pergunta. Aqui, a gente estava conversando por trás das câmeras, né? Disse que você e sua irmã, as duas são médicas, né? As duas optaram pela área de saúde, mas em casa vocês não têm outras pessoas que são médicas, né? Teve ali, claro, uma influência, sempre tem, do pai, da mãe, mas vocês são as únicas que foram para esse ramo. E quando disse que a Nina Writer te desafia a ser melhor, né? E trouxe você ao que você é hoje, eu logo pensei nisso também, porque você veio de um outro background, né? Veio de uma família de outro ramo, não é? A família toda que veio da área da saúde e também, de alguma forma, foi desafiada a virar a doutora que é hoje, não é? Então, fala um pouco pra gente disso. Como é que isso tudo se combina, né? Essa coisa de se desafiar o tempo inteiro para extrair de si mesma a sua melhor versão. Eu aprendi desde cedo, o meu pai sempre ensinou-me. Tudo que tu experimentares e te der prazer significa que é algo que tu podes aproveitar. E eu fui experimentando várias coisas, porque só somos duas meninas. E eu sentia que o meu pai tinha o sonho de ter um filho, um homem. Então eu acabava aprendendo um pouco da minha mãe e com meu pai, porque ele é engenheiro mecânico. Então eu via-me embaixo do carro simplesmente para poder agradar ele sentir-se feliz, porque não estava ali sozinho. Sim. Então eu acabava fazendo o trabalho feminino e o trabalho masculino. E isso fez com que eu aprendesse que esta limitação que nós colocamos está na nossa mente e nós podemos fazer mais e aprender mais. Foi nesse sentido que quando comecei a cursar medicina, que nunca foi meu sonho, e passou a ser uma missão que eu abracei, por que não me desafiar? Na primeira edição eu coloco uma frase, eu desafio-me porque confio-me. Gosto. Então, eu sempre usei isso na minha mente. Porque se eu me desafiar, é porque eu confio. E eu tenho capacidade. Se eu não tiver, eu aprendo com o andar do tempo. E é nisto que eu sempre abraço, sempre novas oportunidades. Algumas pessoas perguntaram-me, e ainda tu tiveste alguma formação em comunicação para fazer palestras? É uma missão que eu tenho de transmitir informação. Sim. Eu vou aprendendo, mas a partir do momento que cada um percebe qual é a essência do que eu estou a fazer, eu estou a transformar vidas. O meu objetivo é transformar vidas. Às vezes nós pensamos que uma simples palavra não fará diferença em alguém. Mas eu digo, uma simples palavra tu podes mudar a realidade de alguém.
mas também tu podes destruir. Com certeza. Pode mudar para o bem ou para o mal, né? É. Para o bem ou para o mal. Isso que disseste é muito profundo. Conecta-me aqui a um livro da Carol Dweck, que ela fala sobre 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? Os mindsets fixos e de crescimento. Porque essa questão de dizer, olha, eu vou me desafiar, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou fazer coisas novas, porque eu confio em mim. Mesmo sendo coisas que eu desconheço. Né? Isso é aceitar o novo, aceitar o diferente. Só assim que as pessoas crescem. Eu acho que isso também está muito conectado com o título do livro, né? Ou me mudo ou me perco. O mundo todo está em constante mudança. E quem é que vai ficar parado? Vai se perder. Não tem hipótese, né? Nem sequer da pessoa ficar parada. Eu acho que isso é muito interessante. Essa questão de transformar o mundo. Já trazes aqui logo no primeiro capítulo depoimentos de pessoas que leram a primeira edição e já falam ali sobre transformações que foram tendo e quão impactante foi terem lido o teu livro e quão conseguiram transformar as suas vidas e a forma como pensam sobre determinados assuntos através do conhecimento que você foi passando para as pessoas no livro. E tu mesma estavas já a dizer aqui antes de nós começarmos a gravar que é uma terapia que a pessoa faz por conta própria, não é? Acho que é muito interessante. Acho que, de repente, como você mencionou os depoimentos das pessoas, de repente, podia contar pra gente qual é a diferença entre a primeira edição e a segunda edição. Né? Se uma pessoa, a gente aqui vai falar da segunda edição, mas se uma pessoa lá em casa tiver curiosidade, o que será que tem na primeira edição de diferente? Qual é a diferença desses 2 livros? Para quem tem muita dificuldade de identificar o seu propósito, para quem está perdido, sente-se bloqueado, a primeira edição é ótima. Eu já vi pessoas a lerem o livro e a chorarem e ligarem-me a chorar, que eu não fazia ideia no mundo em que eu estava, mas eu estava em sofrimento. Já a segunda edição é para quem já identificou o problema. Eu sei o que eu quero, mas eu estou bloqueado para chegar. Então significa que tem uma limitante. Sim. Então tem que buscar para trabalhar esta limitante, que são as feridas emocionais, que todos nós temos. Tudo depende do curso que a gente vai definir e orientar a esta ferida emocional. São as críticas, a procrastinação, que é também muito frequente. Então, aí nós já estamos num outro passo. Algumas pessoas pensam que estão no segundo passo, mas na verdade, quando tu tentas idealizar ou organizar a tua mente, onde tu estás, quem tu és, se tu tens muita dificuldade, lê o primeiro livro. Sim. Quando tu já tens isto bem definido, o segundo livro já orienta. Porque cada livro é uma missão que eu tenho de transmitir um conhecimento, mas também orientação. Eu sempre digo que é terapêutico. 90% do tratamento somos nós. 10% é o médico. Mas nós fizemos o contrário. Sim. Nós colocamos 90% no médico e no medicamento e 10% para nós. Sim. Por isso, em cada consulta, eu coloco a responsabilidade 50-50. A minha parte está aqui, a tua, tens que fazer isto, isto, isto. E não espera resultado diferente se tu não mudares os teus hábitos. Sim. Porque enquanto nós não mudarmos esta mentalidade, vamos ter pessoas que necessitam de fazer detox de medicamentos, porque estão todos intoxicados com excesso de medicamento e não tratam do que realmente deveriam tratar. Ter uma alimentação saudável, atividade física, são coisas que nós conseguimos fazer. Sim. E nós não fizemos, deixamos a responsabilidade do médico. Sim. Com as complicações que há de vir. Então, é uma realidade que nós, quando assumimos e nos desafiamos, nós mudamos. Boa. Se calhar entramos para o livro. Vamos. Ainda no primeiro, Sim. porque quando fala dos depoimentos, né, das pessoas, logo no primeiro capítulo, minha pergunta é a seguinte: para quem é o livro, né? Porque aqui a gente vê estudantes, eletricistas, modelo, médicos, estilista, todo tipo de gente, né? Todo tipo de profissão. Deixou aqui alguns depoimentos, né? Então, para começar e entrar no livro, para quem é o livro, afinal de contas? O livro é para todos. Eu, quando produzi o livro, era para todas as classes, porque nós todos temos os mesmos problemas. O grande problema que eu acabei identificando, por acaso que eu coloquei no livro, é usar palavras simples.
para quem estudou um bocadinho mais, tem mais conhecimento, para quem não tem conhecimento, o livro é útil, porque assim facilita a leitura. Eu percebi quando lancei a primeira edição, comecei a ter pedido de pessoas que em condições mesmo precárias, Sim. a pedir o livro e liam o livro e davam feedback. Isso para mim é a melhor resposta do trabalho que eu faço. Alguns perguntavam, por que tu não deixas em uma e outra livraria? O grande problema para mim é acesso. Eu não faço os livros somente para ficar ali na livraria e ninguém comprar. É uma missão que eu tenho para transformar vidas. E eu sei que se eu coloco um determinado valor, vai limitar aquelas pessoas que precisam de apoio e não têm acesso. São aquelas pessoas que não conseguem buscar por um psicólogo, Sim. não têm condições para fazer sessões de psicologia, mas este livro pode desorientar e ajudar a sair do local onde estão. Boa. Aqui, ainda no prefácio, você diz: a essência deste livro permanece. Oferecer um guia prático para quem está em busca de mudança e de crescimento pessoal. Eu acho isso muito interessante porque há pessoas que podem precisar de ajuda, e já disseste, mas não sabem. Né? Então, acho que o livro é para todo mundo. Lê e depois descobre. Entra e mergulha no mundo e depois descobre. Por vezes tu tens um bloqueio mental, um bloqueio emocional, e nem sequer sabes que aquilo é um bloqueio emocional, nem sabes que aquilo existe, né? Então, mergulha no livro e descobre, até porque se é sobre mudança, se é sobre crescimento pessoal ele é contínuo. Né? Eu acho que isso é uma boa. Sim. Então, se calhar aqui vamos já mergulhando no livro mesmo. E vamos... Eu quero ir pro capítulo 2. Não sei se... Porque o 1, então, é o depoimento que a gente acabou falando aqui, né? Que ajuda a entender que é para qualquer pessoa. No capítulo 2, o que eu acho que é interessante aqui, vou pedir para a Yanina falar mais sobre isso, né? Logo no início, você fala sobre a neuroplasticidade, né? E você define aqui como neuroplasticidade é o termo que descreve a capacidade do cérebro de se modificar em resposta a experiências, aprendizados e condições ambientais, né? Em outros episódios que a gente trouxe de outros livros, né, eu acho que a gente nunca usou o termo neuroplasticidade, mas a gente fala muito sobre mudança de hábito, né? Em vários livros que a gente já trouxe. Sim. E muitas vezes a gente vê as pessoas comentando ali na nossa página, mesmo que a gente fez a live esses dias, as pessoas falando sobre a dificuldade de ler. Eu não consigo, eu sou assim, eu nunca vou conseguir ler um livro, eu nunca vou conseguir fazer isto ou aquilo outro. Então as pessoas constantemente têm os sonhos de mudarem hábitos ou de construírem novos hábitos, mas ficam por trás daquela defesa de que não, eu sou assim, eu nasci assim, eu não consigo, né? E a neuroplasticidade mostra exatamente o contrário, né? O cérebro tem capacidade de se adaptar, né? Fala um pouco mais sobre a neuroplasticidade e, de repente, se puder, para quem está lá em casa, falar um pouco de como que essa neuroplasticidade pode ser trabalhada para a pessoa mudar um hábito, eu acho que é bem interessante. Sim. O nosso cérebro é muito inteligente e nós aproveitamos muito pouco. Porque o padrão que nós definimos, ele vai criar um ciclo automático para aquele padrão. Se eu tenho um determinado hábito, o meu cérebro vai afirmar que aquele é um hábito habitual. Ou seja, as conexões que vão ser feitas a nível do cérebro para responder àquele hábito que eu firmei. O grande nosso problema qual é? Que nós temos preguiça de fazer treinamento pessoal. Nós não treinamos o nosso cérebro, nós usamos muito pouco o nosso cérebro. Nós temos dois hemisférios, ou seja, o cérebro é dividido de um lado direito e esquerdo. O lado esquerdo é o nosso lado dominante, que permite que a gente consiga falar, que a gente consiga compreender. O lado direito está lá. É como é um apoiante, dá apoio técnico, tem uma e outra função. Entretanto, muitos de nós atingimos 50 anos por não fazer este treinamento, criar novas conexões, gerar novas experiências e treinar as nossas habilidades, nós não usamos o lado direito. E atingimos a demência muito mais cedo. Porque quem gera novas conexões está a produzir novas substâncias e está a aproveitar aquele seu cérebro que é menos estimulado a realizar novas coisas.
neuroplasticidade significa que diariamente nós temos novas conexões que nós geramos, novos neurotransmissores que vão responder àquela conexão que nós criamos. O mesmo acontece com pacientes que tiveram AVC. Acontece esta neuroplasticidade. Por isso que não é só a extensão da própria lesão, mas também como é que nós encaramos, qual é a conexão que nós temos. Os pacientes depois do AVC com depressão levam mais tempo para poder recuperar. Por quê? Porque não vão gerar esta conexão e o cérebro vai manter-se como está, vai cicatrizar assim como está, porque não tem outro estímulo. Sim. Não faz fisioterapia, não tem outro estímulo para criar esta nova conexão. O mesmo acontece em diferentes situações da nossa vida. Muitos de nós perdemos a oportunidade de aprender a posicionar-se e tomar decisões. O nosso cérebro não aprendeu, porque nós não ensinamos e não treinamos. Então, não podemos querer no momento exato que a gente tem esta capacidade. Então, por isso que é muito importante nós experimentarmos e treinarmos e perceber como é que o meu cérebro funciona. Algumas pessoas têm a capacidade de memorizar imagens, muito mais prático. E outros, por exemplo, leitura, por exemplo, a própria leitura. E outros por esquema, lê e faz um esquema, consegue memorizar. Então significa que se eu me conheço, eu vou treinar as minhas habilidades, vou fazer novas conexões e sempre estarei a usar a neuroplasticidade ao meu favor. E muitas das pessoas o que é que fazem? Tentam imitar. Esta comparação que nós fizemos, porque a Daiane, ela consegue memorizar assim o mesmo que acontece na componente escolar. O ideal, a forma de ensinamento ou de treinamento não deveria ser uniforme. Igual para todos, né? As pessoas têm diferentes estilos de aprendizagem, não é? Tem uns visuais, tem uns que são mais auditivos, exatamente. Então, nós uniformizamos, exatamente, e nós queremos um resultado diferente. Quando eu dou aulas, eu explico a eles, olha, aproveitem fazer um vosso mapa mental para perceber qual é a forma que vocês conseguem reter melhor informação. Alguns estão na aula e não estão a prestar atenção, porque não é a forma de criar aquela produção de dopamina e lhe dá prazer. Mas se chega a casa e consegue ver imagens, consegue se conectar melhor. Então, é a única forma que a gente tem de se conectar com nós mesmos. Eu sempre digo, algumas pessoas acabam morrendo, perdendo esta oportunidade de conhecer-se e fazer algo diferente. Com certeza. Acho que é bem interessante. E eu quero já pedir para fazermos aqui a conexão com o motivo ou os motivos pelos quais as pessoas devem mudar. Aqui no livro a Yanina diz, não olhem para a mudança como se fosse algo de 7 cabeças, porque não é, antes pelo contrário, mudar é uma coisa positiva, não é? A mudança abre-nos as portas para uma maior felicidade e bem-estar. A mudança é libertadora. E depois trazes aqui vários elementos, afinal de contas, por que é que nós devemos mudar? Queres compartilhar com o pessoal de casa por que é bom mudar, por que é importante mudar, por que é libertador, por que traz felicidade, por que traz este bem-estar? Porque as pessoas resistem muito, não é? As pessoas, quando não veem motivos para mudar, ficam com a percepção de que está tudo bem, eu vou ficar aqui na minha caixinha, na minha zona de conforto, aqui corre tudo bem, não vale a pena eu querer arriscar-me muito. Então, por que é positivo mudar? Por que é libertador mudar? A palavra mudança não vem de nós. Eu sempre digo, mesmo na nossa formação, nós somos adaptáveis. Desde o nascimento, se nós formos a perceber, a formação do próprio feto leva um tempo, são 9 meses. Tem constante mudança. É o primeiro ensinamento que nós temos. Depois de nós nascermos, nós temos que nos adaptar ao mundo, então temos em constante mudança. A primeira vez que nós subimos o triciclo, a bicicleta, e nós caímos, é a primeira mudança que nós fizemos para dar um reforço positivo que se eu subir daquela forma ou sem ter um treinamento eu vou cair. Então nós já temos esta percepção nata e nós não usamos ao nosso favor.
Vamos à escola, no primeiro ano, nós não percebemos onde fica a letra A até a letra Z. Sim. Mas ensina-nos a nós adaptarmos e aprendermos aquilo. Mas nós temos que mudar a nossa forma de estudar. Em que momento nós devemos estudar, que nós temos melhor percepção, em que momento nós devemos brincar. Yeah. E quando nós somos adultos, nós geramos uma resistência inexistente, que não é real. Porque se nós estamos sempre em constante mudança, igual ao mundo ao nosso redor, e nós resistimos mudar, significa que nós estamos a aceitar que aquela realidade que nós temos é permanente e não existe mais outra opção a não ser aquela. Então tenho que aceitar que aquele resultado que eu tenho, aceitar o resultado e aceitar as consequências daquele resultado sem culpar a ninguém. Sim. E você traz aqui, não é? A questão do crescimento pessoal, a questão da autoconfiança e autoestima, que também aumenta, não é? À medida que nós vamos mudando, a resolução dos problemas. Acho que isso é muito interessante. E sobre essa questão do conhecimento pessoal, que você agora há pouco também falou que as pessoas às vezes perdem a oportunidade de, né, conhecerem a si próprios, eu estava aqui a pensar como que uma pessoa pode conhecer a si própria? Porque às vezes, sobretudo a gente fala muito aqui de jovens, adolescentes, mas mesmo pessoas mais velhas percebem que não se conhecem, mas não sabem como fazer, como é que a pessoa entra em contato com ela mesma para se conhecer melhor, né? Porque é a chave de muitas coisas, né? Para saber se eu preciso mudar, primeiro eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou. Que dica, como é que você ajudaria uma pessoa lá de casa para se conhecer melhor? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de olhar para nós e olhar para fora. Por exemplo, existem comportamentos nossos tóxicos que afastam algumas pessoas. E nós temos que mudar, mas para isso eu tenho que identificar e aceitar. Aquelas pessoas que normalmente reclamam que no trabalho os colegas todos estão a conversar e a pessoa é isolada. Não é por acaso que é isolada, tem algum comportamento que afasta aquelas pessoas. Sim. Então eu tenho que identificar e mudar, porque senão eu vou ficar sozinha. Sim. O mesmo acontece no relacionamento. Algumas pessoas culpam-se porque que eu não tenho sorte, porque que eu fico sozinha. Será que o problema está no outro ou está em ti? É uma forma também de fazer uma autorreflexão do que eu preciso mudar. Qual é a repetição que eu tenho tido em todos os relacionamentos? E nós buscamos culpados. E nós esquecemos que nós temos esta capacidade. Meus pacientes com dor de cabeça, com insônia, eu digo, 90% deste problema é teu. Porque temos estímulos externos e internos. Os internos, nós não conseguimos, a maior parte deles, poder limitar. Que é a componente hormonal na mulher, o ciclo menstrual, aí nós não conseguimos. Mas o de fora, sim. Se eu sei que se eu fico nervosa, eu tenho dor de cabeça, a culpa não é do medicamento nem do médico. A responsabilidade é minha. É uma forma de eu tentar perceber como é que o meu corpo funciona. Todos os meus pacientes, eu sempre digo o seguinte: tenta olhar para ti em cada situação que tu tens. Estás com gripe de recorrência, tua imunidade está baixa. Baixou por quê? Eu não dei tempo para alimentar, mandei muito estressado, com sobrecarga disto, daquilo. Então, primeiro culpado és tu. Então, deves evitar e mudar esta tua rotina de modo que não tenhas situação semelhante. E nós perdemos esta oportunidade. Alguns dizem, doutor, nenhum medicamento para mim funciona. Minha dor de cabeça, acho que não tem cura, devo ter tumor. Eu, tá bem. Antes de pensarmos no tumor, que tal fazer uma autorreflexão sobre ti? E algumas pessoas, eu não durmo ficando preocupada porque o meu relacionamento, porque o meu trabalho. Nenhum medicamento no mundo tem a capacidade de resolver os teus problemas se não fores tu. Sim. Vais andar em todos os médicos a fazer todos os medicamentos e não vai resultar. Porque essa responsabilidade é tua. E não é de mais ninguém. Então, é nesse momento que nós devemos abraçar essas diferentes situações e perceber, eu preciso mudar. Não consigo sozinho, vou buscar por ajuda. Sim. E muitos agora já procuram por ajuda porque encontram que tem algum
algo a bloquear a sua capacidade de mudança. Alguns sabem que precisam de mudar, mas não identificam em que esfera da sua vida precisam. Então, é nesse momento que nós devemos buscar por ajuda. Sim, boa. Eu acho que aqui vou até acrescentar com uma coisa, porque esta questão da reflexão ela é muito importante, como dizes, e eu acrescentaria feedback. Muitas vezes as pessoas refletem e ainda assim têm bloqueios. Elas têm bloqueios porque as pessoas têm muita dificuldade de apontarem nelas mesmas as coisas que não correm bem. As pessoas querem sempre apontar no outro. Às vezes as pessoas até param e dizem, olha, eu vou fazer uma autorreflexão, eu vou tentar identificar o que eu sinto. Por exemplo, o conceito da inteligência emocional é isso, não é? Eu vou conhecer o que eu sinto e depois saber como é que eu ajo com aquilo que eu sinto, né? Então eu tenho que identificar, isso é raiva, isso é alegria, isso é prazer, isso é medo, isso é ansiedade, e depois saber como lidar com aquilo. Mas por vezes as pessoas têm este bloqueio porque têm muita dificuldade de se colocar na posição de errados. Então eu sempre digo, procurem feedback. Perguntem para as outras pessoas, procurem por pessoas que podem de facto vos dar um feedback sincero. Isso ajuda muito na conversa, né? Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer, quer se conhecer melhor, vai lá e faz uma análise SWOT. Né? Mas não é assim tão fácil você pegar e começar a escrever ali nas fraquezas. Não pergunta para os outros, mas pessoas que você confia, que convivem contigo, que te conhecem. Só para acrescentar, porque eu acho que a autorreflexão é muito importante, mas caso alguém tenha um bloqueio, eu sempre sugiro, peça feedback. Isso me faz pensar também que às vezes o quanto a gente deixa os eventos externos nos afetarem, né? Como estava dizendo, né? Às vezes eu não posso ficar estressado porque minha pressão vai subir e tudo mais. Tá bem, então, como é que eu lido? Eu já sei que isso acontece comigo, né? Então, o quanto que eu deixo o meu companheiro, a minha companheira me estressar? O quanto que eu permito que o meu chefe no serviço passe o limite a ponto de me afetar lá dentro, né? Naquilo que eu sei que eu não posso controlar, né? Então, tem... essa questão do autoconhecimento realmente é a base de tudo, porque se você não sabe o que desperta alguns gatilhos em você, algumas reações em você, você também não consegue colocar limite em tudo que está ao seu redor, né? E aí que começa também vários tipos de doenças, né? Mentais e físicas mesmo. Boa. Eu queria, se calhar, nós explorarmos aqui o capítulo 3, que eu já gosto deste título, né? A magia de transformar sonhos em realidade. Porque é de facto uma magia. Quantas pessoas sonham e terminam no sonho? Não conseguem nem sequer pensar como é que vão começar a transformar aqueles sonhos em realidade. As pessoas, inclusive, até desistem só no sonho. Pensam, é só um sonho. Eu nunca vou conseguir levar isto além. Por isso é que eu gosto muito deste título, porque é de facto uma magia, porque pouquíssimas pessoas têm um entendimento sobre esta transição do sonho para a realidade. Não é? Então, vamos falar um pouco sobre isso? Que magia é essa? Como é que as pessoas atravessam essa ponte? Porque é uma ponte. O que nos distancia da realidade, porque sonhar nós sonhamos todos os dias, nós sonhamos o tempo todo e nós queremos 1000 coisas, não é? E como é que se atravessa essa ponte? Que magia é essa? É muito interessante porque a maior parte das pessoas que buscam por consultoria têm sonhos e sentem-se bloqueados e sentem-se que não têm oportunidades. A minha questão sempre é, ok, até que ponto este sonho é importante para mim? Porque nem tudo que a gente sonha é importante. Sim. Se for importante, até onde eu me dou ou invisto o meu tempo para tal? A maior parte não. Sim. Simplesmente está no sonho e a comparar-se com alguém que realizou aquilo que também faz parte do seu sonho. E segundo, não basta ter conhecimento sobre o assunto. Tem que querer fazer. E este querer fazer significa que temos que ter atitude. Atitude. E quando nós não temos atitude, nós começamos já a buscar por culpados. E segundo é treinamento. Sim. A maior parte das pessoas que saem da carteira são as pessoas mais frustradas com muitos sonhos. Sim. Já terminei a minha licenciatura, eu tenho o sonho de fazer isto, mas eu não consigo. Tá bem. Como é que tu te vês
ou te vias antes de terminar esta tua licenciatura? A maior parte não tem visão nenhuma. Então, é complicado este sonho tornar-se uma realidade, porque tu não tens uma visão nítida de como tu queres tornar. E este nível de frustração, eu digo que é uma frustração que não é real, porque tu nem estás naquele mundo, tu não estás alinhado para aquilo que tu dizes que sonhas. Se um dia o meu sonho de lançar um livro tornasse apenas um sonho, eu não teria hoje o livro. Mas eu tive que abdicar de algumas coisas, investir o meu tempo, aprender como é que eu posso fazer para aquilo que eu queria fazer e, acima de tudo, ter atitude. Sim. E definir que eu quero realizar isto, até por mais que leve anos, eu vou realizar e vou aprender ao longo do caminho. Esta é uma forma simples de cada um de nós perceber que a nossa realidade de hoje nós é que construímos. A forma como nós pensamos é que dita o resultado que nós teremos. Boa. Queres fazer um comentário? Eu ia comentar a parte sobre desenvolvimento de habilidades que mencionou e tem também aqui no livro, não é? Ao adquirirmos novos conhecimentos e habilidades relevantes para os nossos sonhos, fortalecemos as conexões neurais necessárias para alcançá-los. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se vocês já estiveram numa situação em que ouvem alguém dizer, eu tenho um grande sonho, e às vezes até imagino se eu ganhasse uma mala de dinheiro, ou se eu ganhasse na loteria, e as pessoas ficam a sonhar com a possibilidade de um dia ganharem uma mala de dinheiro, aparecer por baixo da almofada um grande envelope de dinheiro, e que depois aí a sua vida vai mudar. Mas assim, enquanto isso não acontece, até porque a probabilidade de acontecer é de 0,00001%, o que tu estás a fazer? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Tu tens um sonho. O que tu estás a fazer? O que tu fizeste nos últimos 6 meses? O que tu fizeste no último ano? O que tu fizeste na última semana? As pessoas perdem muito tempo sonhando e pouco tempo desenvolvendo habilidades para alcançar os seus sonhos. Eu já percebi isso até por experiência própria. À medida que nós vamos investindo tempo, recursos, dinheiro, deixar de comprar coisas fúteis para agradar pessoas que nós não conhecemos, para investir na nossa própria capacitação, no nosso próprio desenvolvimento, começar a ter o hábito de pagar um curso, pagar uma mentoria, pagar um processo de coaching. Isso está conectado com o que dizes aqui, não é? Fortalece as conexões neurais necessárias para alcançá-los, porque nós começamos a nos ver cada vez mais próximos daquilo. Nós começamos a reunir ferramentas para nosso sonho tornar-se realidade. Pelo menos para mim isso motiva. À medida que eu percebo que há 6 meses eu não sabia isso, agora eu sei. Eu li mais de um livro, eu ganhei muito mais conhecimento, tenho muito mais autoridade e confiança para falar sobre determinados temas. Eu sinto-me cada vez mais perto de realizar sonhos. Então eu acho que esta componente do desenvolvimento e investimento em mudar habilidades, em melhorar habilidades, em criar habilidades novas, é mesmo muito, muito importante nesta magia, vou assim dizer. No primeiro livro, deixa-me partilhar, eu tinha definido que, acho que em agosto, que haveria de fazer o lançamento. Acreditem, 2 meses antes eu não tinha dinheiro para poder lançar o livro. Sim. Eu já tinha um livro pronto. A questão é, eu tenho um sonho, eu sei que eu preciso de lançar naquela altura. Se eu não conseguir lançar naquele período, eu não vou me desafiar. E como é que eu vou fazer? Eu falo com um amigo, peço emprestado um valor para eu imprimir, dê-me 2 meses, eu volto a devolver o valor. Sim. Antes de conseguir, sabes que as pessoas não leem o livro e eu consigo. E foi assim. Consegui vender, voltei a fazer a segunda tiragem, devolvi o valor a tempo recorde e continuei a vender os livros. Ou seja, quando nós queremos e nós visualizamos-nos naquele local, tudo acontece ao nosso favor. 2 dias antes do lançamento, tive o livro com uma capa que não era a capa escolhida. Todo mundo, não é melhor adiar-se? Eu disse e defini que eu vou lançar o meu livro, está tudo aposto para lançar o livro. Por mais que a gente leve o dia todo, eu ia lançar o livro, vamos organizar o livro. E já tinha os livros prontos naquele dia.
Ou seja, se nós não nos desafiamos e acabamos levando a frustração antecedida da nossa vontade, nós acabamos ficando num ciclo vicioso de muita tristeza e pensando que os outros prosperam melhor do que nós. Porque todas essas fases que acontecem fazem parte do nosso crescimento. Se não tivesse acontecido, eu não teria crescido, não teria aprendido. E nós perdemos esta oportunidade de aprender. E quando nós não aprendemos, o nosso sonho vai permanecer sempre um sonho. Sim. Isso é verdade. É interessante, né? Eu tava aqui pensando, a gente costuma brincar, né? A sorte, toda vez que a sorte apareceu na minha casa, eu tava acordada, eu tava estudando, eu tava trabalhando, né? Não foi sorte que caiu do céu. Mas é impressionante como as pessoas realmente investem, aí tô falando de energia, dinheiro, tudo, né? Investimento de recursos em geral, para impressionar os outros, para comprar roupa, para pagar, às vezes, a rodada na noite, no restaurante, seja o que for. Mas quando a gente fala, vai investir em comprar um livro, não quer. Vai investir, a Marlena falou aqui, um processo de mentoria, um processo de coaching, uma pós-graduação. Não, meu empregador que tem que pagar para mim. Sim. Eu não vou pagar, não. Se meu empregador quer que eu aprenda, é ele que tem que investir para mim. Enquanto roupa, comida, bebedeira, daqui a alguns... A comida nem se fala, né? Mas roupa, daqui a alguns meses, pode já nem existir, já se estragou. Já passou da moda, já que é outra, já Mas se um estragou. livro, né? Quanto tempo dura? Um conhecimento, um processo, uma pós-graduação, é uma coisa que ninguém tira da pessoa. Mas as pessoas, infelizmente, não estão dispostas a fazerem esse tipo de investimento, né? Investem muito mais em coisas supérfluas, fúteis, e não naquilo que realmente vão ajudá-las a se conhecerem melhor, a se desenvolverem e a alcançarem a tal sorte, né? Que elas acham que vão acordar e vai estar ali embaixo do travesseiro. Exatamente. Né? Eu quero fazer um comentário sobre essa questão de tempo. Eu estou casada há quase 8 anos e, para mim, o processo de preparação do casamento foi um aprendizado muito grande. Eu já era uma pessoa disciplinada, mas aquele processo trouxe-me a revelação do quão é importante colocar uma data na coisa e depois funcionar. O que acontece com o casamento? Eu marquei meu casamento praticamente 1 ano antes. Em janeiro já sabia que eu viria de casar em dezembro. E já tínhamos a data. E a partir daí tudo tinha que convergir para naquela data o casamento sair, até porque já saiu save the date para pessoas, inclusive algumas que nem sequer estavam em Moçambique, tinham que comprar passagem com antecedência e tudo. Já marcamos na igreja, já marcamos no civil, né? Então assim, o casamento para mim foi um exemplo muito claro de que quando tu decides e colocas uma data e é para a coisa acontecer, é para ela acontecer. O que vais fazer? Vais uma semana antes dizer, não, eu não vou casar no dia 12, eu vou casar na próxima semana. Não pode. Por razões alheias à minha vontade. Por razões alheias à minha vontade. É muito fácil fazer isso com todo o resto. Por razões alheias à minha vontade. Imprevisto. Ou aconteceu um imprevisto. Razões alheias ou problemas pessoais. É pior. Tive um problema pessoal e não posso cumprir com... Quem faz isso com casamento? Ninguém. Então por que fazemos com todo o resto? É verdade. O que fazemos com todo o resto? Não fazemos isso com casamento. Para quem já casou sabe. Pode não ser casamento. Às vezes já é uma graduação na universidade, dia de graduação marcado. Às vezes é o batismo. Há cerimônias que nós não adiamos. Mas se nós quiséssemos, poderíamos. Era só adiar e decepcionar meus 250 convidados. Simples assim, Simples né? assim, não é? Então, por que essa preocupação? Eu há 8 anos que tive esse aprendizado e depois eu uso isso para tudo e eu dou esse exemplo às pessoas e eu convido as pessoas a fazer uma reflexão muito parecida com isso, né? Porque afinal de contas eu também podia ter decidido, não, vou adiar mais 2 semanas, motivos pessoais. Mas não, então se eu fui com tanta força de vontade, porque já estava tudo a convergir para aquilo dar certo, tem que ser assim absolutamente tudo. Por que tudo o resto é o primeiro plano e eu e os meus sonhos têm que sempre ficar em segundo plano? Pois. Exatamente. Pois. Exatamente. Por que tudo é prioridade e eu não sou prioridade? Sim. Então significa que o teu sonho realmente não é o que tu colocas como prioridade. Sim. Porque não se é tão colocasse, importante assim. Exatamente. Porque se colocasse, estaria em primeiro plano. Viveria essa magia, não é? É. Viveria essa magia. E tornaria uma realidade. Eu queria ainda fazer um comentário, né, com um questionamento sobre o capítulo 3,
que quando você começa a falar aqui sobre essa questão, né, de transformar sonho em realidade, aí você coloca aqui alguns passos. O primeiro passo que você coloca é visualização e imaginação. E eu acho muito interessante ouvir isso de uma médica, né? Porque normalmente os médicos vêm com aquilo que é muito concreto, né? A ciência é muito concreta. Mas pronto, né? É provado também em diversos estudos o quanto a visualização, e aqui também já agora há pouco deixou um exemplo, mas o quanto isso realmente ajuda, né? Eu lembro que quando a gente trouxe os 7 hábitos também, o autor dizia que quando você conquista uma coisa qualquer, né, no mundo físico, na verdade é a segunda vez que aquilo está acontecendo, porque aquilo aconteceu primeiro na sua mente, na sua imaginação, né, no seu sonho. Então, fala um pouco disso, né? Quão importante é esse processo de visualização e realmente o que acontece lá dentro do cérebro, né? Quando a gente visualiza. Porque isso não é tão abstrato, tão místico assim, né? É objetivo, no final das contas. O primeiro exemplo é do casamento que ela referiu. Para ela casar-se naquela data, ela começou a visualizar-se com o vestido de noiva, com o casamento. Os convidados, como é que ela desenhou. Então, esta é a componente de visualização. Tu tens uma imagem e vais trabalhar naquela imagem para tornar-se real. Sim. E muitos de nós, o que é que acontece? Nós idealizamos, mas não temos esta visualização do que nós idealizamos. Eu sempre oriento os meus pacientes para poderem comprar, por exemplo, quero comprar um carro. Comprar um carrinho. Carrinho pequeno, coloca ali todos os dias que fores acordar, vais olhar para aquele carrinho. Tu estás a visualizar o teu desejo. E o nosso cérebro, como é que funciona? Ele vai criar conexões que criam um reforço positivo. Vão reforçar a tua ideia e vão tornar realidade. Ou seja, se eu quero comprar um carro, o meu exemplo, o meu cérebro o que que faz? Cria novas conexões, de modo que tudo que eu for a fazer vai conectar com a vontade de comprar aquele carro. Vai produzir neurotransmissores de modo que me geram a ideia, prazer e vontade para poder... Então, tudo vai ser conectado. Consegui um determinado valor, vem aquela visualização que eu tenho. Por que não consigo guardar um pouco para o carro? Então, nós já demos este reforço ao nosso cérebro, simplesmente ele vai buscar aquela informação e coloca como prioridade, porque tu colocaste como prioridade. E a visualização é bom porque nós nos sentimos mais próximos do que nós queremos. Sim. Se eu quero comprar um carro desta marca e sair, por exemplo, do carro de um Vitz, por exemplo, então o que eu tenho que fazer? O cérebro já começa a gerar novas conexões. O que ele quer é atingir aquilo. Então, tudo que eu for a fazer vai sempre me recordar. Até mesmo nos momentos de lazer. Por que eu não consigo poupar para poder fazer? É o teu cérebro, por causa do reforço que tu deste. Então, por isso a questão de colocar uma visualização clara. Aí é outra questão. Muitos de nós visualizamos, não, eu gostaria de ser presidente da República. Mas esta visualização não está clara para o teu cérebro. Ok, quando é que é claro? Quando eu coloco metas e oriento ao meu cérebro como é que eu penso o desenho para poder atingir. Aí já está claro. Ele sabe o que quer. Porque nós todos sonhamos em ter tudo. Nós idealizamos e visualizamos-nos agora, por exemplo, em Maldivas. Podemos nos visualizar, mas aquela visualização não tem um reforço positivo, porque eu não deixei claro no meu cérebro como é que eu vou atingir. Vou poupar todos os meses tal valor até comprar o bilhete. Está claro. Então, sempre que tiver alguma situação, o meu cérebro vai fazer esse reforço, este reminder daquela situação. Boa. Eu costumo sempre dizer às pessoas, né? A meta não pode ser no próximo ano eu vou ler mais livros. No próximo ano eu vou ler um livro por mês sobre desenvolvimento pessoal. Aí o cérebro conecta, né? Eu ia fazer essa pergunta que a Daiane fez, porque quando eu estava a ler o livro e percebi que a Nina escreveu sobre isso, eu pensei que bom que nós vamos ter uma pessoa formada em medicina, né? Para falar sobre isso, porque muita gente... ouve-nos falar sobre isso a nós e outras pessoas e pensa conversa de coach.
Né? E lá vem com conversa de coach, é verdade. Então, ter uma médica falar sobre visualização, porque há muita gente que não acredita neste método. Nós falamos sobre isso em vários livros, inclusive quando falamos sobre o Milagre da Manhã. Sim. Nós falamos outra vez sobre isso quando recebemos o Bento Mário. Nós falamos também sobre isso. Então, agora ter uma médica a falar sobre isso, eu acho que reforça um conjunto de coisas que nós temos estado a trazer ao longo deste podcast, não é? E aqui na presença de uma médica e que vem aqui falar sobre questões científicas, porque muitas vezes as pessoas procuram essa validação. Né? Então, assim, para quem procurava essa validação, já tem, né? Temos aqui uma médica a falar sobre visualização e qual é importante o exercício da visualização. Boa. Nós estamos já perto de 1 hora. Pois, eu acho que podemos encerrar. Fazendo aqui o encerramento. Eu acho que sim. E depois o restante do livro falamos no próximo episódio. Acho que sim. Bom, então, palavras finais, né? Da Yanina, a gente ainda vai ter mais um episódio, né? Mas de tudo que a gente conversou aqui, a gente, em 1 hora, 55 minutos, falamos de visualização, falamos de meta, falamos de neuroplasticidade, falamos da história da Yanina, falamos tantas coisas, não é? Gostava de deixar algum recado pro pessoal lá de casa para deixá-los com gostinho de quero mais e assistirem o próximo episódio? Este primeiro episódio é como se fosse uma cereja, mas nós precisamos de construir o bolo, então precisam do segundo episódio, porque este livro e os outros livros de desenvolvimento pessoal vêm para nos ajudar a nós buscarmos por ajuda sozinhos. Sim. Porque nós sempre pensamos que pela busca primeiro do psicólogo é quando nós nos sentirmos doentes. Mas o que tu fazes antes de se sentir doente? Até que ponto tu cuidas da tua mente para ela não ficar doente? Então, por isso, fique atento ao próximo episódio, porque vamos falar mais. Muito bom. Olha, obrigada. Agradecer de novo a sua disponibilidade, né? Acho que foi uma conversa muito gostosa. Nem vimos aqui o tempo passar, né? E convido vocês aí de casa para nos seguirem nas redes sociais. Vamos deixar aqui as nossas páginas também, as páginas da Yanina, tá? E esperamos vocês na próxima semana. Isso. Então, muito bem, vou só me despedir. A Daiane aqui já falou tudo. Yanina, mais uma vez, obrigada. Na próxima semana continuamos a falar sobre esse livro. E até lá. Tchau, tchau. Tchau. Uma realização Fortis Filmes.